Fala, minhas gatas e meus gatos, professor Murilo Marques com vocês aqui. E chegamos a um assunto que é interessante. Por quê? Se você somente pegar o seu Código Penal Militar para ler, eu tenho certeza que você vai errar todas as questões na prova relacionadas a isso. Por isso, meus amores, vocês precisam aqui do mestre dos magos, do guru do direito penal militar, professor Murilo Marques! Brincadeiras à parte, humildade também, vamos falar aqui a respeito da parte da imputabilidade dentro do direito penal militar, beleza? Sabe o tanto que é simples e o tanto que a gente tem de coisas que não foram recepcionadas pela Constituição Federal dentro aqui dessa parte do direito penal militar, que antigamente você tinha algum tipo de punição até mesmo para menores de 18 anos, contrariando o que nós temos hoje na Constituição Federal, artigo 228. Então a gente vai pegar e vai estudar isso agora, vocês vão entender como é que isso funciona, o que aconteceu, o que tem acontecido, o que muda quando a gente faz aquela leitura seca do Código Penal Militar, mas você vem aqui com o papai e você entende realmente o que nós temos a dizer, beleza? Então, queridas e queridos, sem mais delongas, vamos aqui para o nosso quadro. Então, chega aqui nosso quadro, tudo bonitinho, é o quadro do professor aí, professor Murilo Marques, Nós temos o seguinte, meus amores. Vamos lá, primeiramente, chegamos aqui, ó, professor Murilo Marques, lá. Meus amores, tem uma coisa que eu gosto sempre de estar falando aqui, expondo para vocês, e como nós colocamos ela várias vezes no nosso assunto, quando tratamos de crime, isso aqui, ó, que é a nossa arvorezinha do crime, tá? Que é a nossa teoria do crime. A gente tem que lembrar que o crime ele é considerado um fato típico, coloca aqui, ó, é um fato típico, é um fato ilícito e é um fato culpável. Isso aqui é o crime pra gente, tá? O crime é um fato típico, ilícito, culpável. Na tipicidade temos conduta, nexo, resultado e tipicidade. Aqui nós temos as excludentes de ilicitude, que já aprendeu. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de um direito. E quando a gente vai para a culpabilidade, nós temos aqui o famoso IP, que é a imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Aqui dentro da imputabilidade, geralmente, né, como regra, quando estudamos direito penal militar, vem separado para a gente. Por quê? Dentro do direito penal militar nós temos uma parte específica, um título específico para tratarmos da imputabilidade no penal militar. Então, por isso, meus amores, a gente traz aqui, separado, no tópico separado, a imputabilidade. Mas lembrando que a imputabilidade, o que é imputabilidade? É a possibilidade de punição por parte do Estado, mesmo fazendo parte da culpabilidade, a gente traz um tópico separado, beleza? Para tratarmos disso daqui, que é um tópico até mesmo pequeno, tá? Não fica sendo aqui um tópico grande pra gente tratarmos da imputabilidade, beleza? Legal, professor? Então a gente segue aqui, olha só. O que acontece? A imputabilidade, primeiramente, ela está prevista aqui a partir do nosso artigo de número 48, dentro do nosso Código Penal Militar. O que o artigo 48 nos fala, meus amores? Eles nos trazem algumas situações que tornam uma pessoa inimputável. O que é uma pessoa inimputável? Inimputável, que é o contrário aqui, ó, eu coloco aqui esse sufixo IN na palavra imputável. Imputável, então, o que é uma pessoa imputável? Imputável é a pessoa que pode ser punida. E o inimputável é a pessoa, então, que não pode ser punida, beleza? Então, o que eu falo aqui no começo para vocês do artigo 48? Que não é punível, não pode ser punido quem, no momento da ação ou da omissão, aqui, ó, no momento da ação da omissão, não possui capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, por 3 motivos: por doença mental, por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, beleza? São 3 motivos. Então, pessoal, primeiro, quando eu falo de imputabilidade, eu falo do momento da ação ou da omissão. É a teoria da atividade. Então, olha só, o que isso quer dizer? Letra de médico, né? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, vamos supor que um agente ele cometeu um ato ilícito. Beleza, professor? O agente cometeu um ato ilícito. Só que na hora que ele cometeu aquele ato, ele tinha alguma doença mental que estava na cabeça dele.
Vamos supor que 2 anos depois, quando ele estava ainda sendo julgado pelo aquele fato, ele não tinha mais aquele problema mental de retardamento. Então, professor, então, meu amigo, agora já que ele não é retardado mais, o que eu vou fazer? Eu vou puni-lo da mesma forma, vou puni-lo então, negativo. Porque para a gente considerar a imputabilidade de alguém, para verificarmos se essa pessoa ela é passível de punição, nós temos que levar em consideração o momento em que aquela pessoa cometeu aquele ato. Professor, agora entendi, isso aí eu não sabia, beleza? Então, leve isso em conta. Então, não é punível aquela pessoa que no momento da ação e da omissão não possuía capacidade de entender que aquele fato era ilícito, que aquele fato era crime, ou aquela pessoa sequer conseguia se determinar de acordo com esse entendimento. Ou seja, ela basicamente não conseguia entender que era crime. Por quê? Por conta de doença mental, por conta de desenvolvimento mental incompleto ou desenvolvimento retardado, beleza? Olha só. Isso aqui, pessoal, a gente diz que para a questão da imputabilidade para critérios mentais, foi adotado o critério psicológico, ou seja, nós precisamos verificar a questão psicológica do agente para verificar se ele pode ou não ser punido por determinado fato. Então é isso aí que nós precisamos ter em mente. Então é o critério psicológico, beleza? Critério psicológico. Entenderam? Fechou? Legal, professor. Então, para a imputabilidade, teoria da atividade, que é o momento da ação ou da omissão. Estamos falando do tempo do crime. Se falamos de tempo do crime, para considerarmos tempo, nós falamos de teoria da atividade. Teoria da atividade, critério psicológico, beleza? Legal, professor, entendi critério psicológico aqui então. Tranquilo, fechou? Para imputabilidade. Agora, olha só. O que acontece? Presta atenção. Só uma observação antes de seguirmos aqui para o parágrafo único. Veja que a pessoa ela não vai ser punida de forma alguma. Se a pessoa, ela, no momento da ação da omissão, tem uma doença mental, tem um desenvolvimento mental retardado ou incompleto, no momento da ação ou da omissão, essa pessoa não pode ser punida de forma alguma. Essa pessoa estará isenta de pena. Só que tem aquelas pessoas que aquelas pessoas têm um certo problema mental, só que ela ainda consegue um pouco compreender o caráter ilícito do fato. Ou ela consegue um pouco determinar-se de acordo com a ilicitude daquele fato. Ela não é completamente deficiente mental a ponto de não compreender nada. Nesse fato, o que vai acontecer? Eu vou deixar de aplicar a pena para aquela pessoa também? Negativo. Nessa situação, eu não deixo de aplicar a pena para ela. Olha o que nos fala o parágrafo único do artigo 48. Se essa doença mental ela não suprime, ou seja, diferente de cima que ocorre a imputabilidade, ocorre a isenção da pena, aqui a pessoa ela não suprime, mas diminui consideravelmente a capacidade de entendimento da ilicitude do fato e de autodeterminação. Então, olha só, quando ela não suprime, quando essa doença, esse retardo mental, esse desenvolvimento mental incompleto, ele não suprime, mas ele diminui a capacidade de compreensão daquela pessoa quanto ao delito, o que vai acontecer? A gente não considera aquela pessoa inimputável. Nós consideramos aquela pessoa, olha só, semi-imputável. Ou seja, aquela pessoa é quase punível, mas ela não é punível, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, o que acontece? A gente não exclui a imputabilidade dela, não exclui, mas a gente vai diminuir, a gente vai atenuar a pena daquela pessoa, beleza? Vai atenuar, ela vai ter direito a uma atenuante, sem prejuízo ao que está no artigo 113. Professor, o que é isso? Olha só. O artigo 113 fala para a gente substituição de pena. Então, ao invés, por exemplo, de eu punir aquela pessoa com prisão, o que eu posso fazer? Eu posso dar para ela uma internação. Ela vai ser internada. Internação. Então, vai ocorrer uma internação daquela pessoa. Entendi, professor. Então, ao invés de eu fazer o punir, eu vou somente interná-la. Isso mesmo. Ao invés de eu prender, eu vou interná-la. Tá bom? E olha só. Só para vocês entenderem aqui, ó. Mas a pena pode ser atenuada. Meus amores, geralmente, isso aqui como regra hoje, o STM, o STF, o STJ, entendem que esses poderes aqui, na verdade, não é pode. O nome disso aqui, ó, é poder-dever. Poder-dever. O juiz,
ele tem a obrigação de atenuar a pena, só que ele pode decidir o quantum, a quantidade da atenuação daquela pena para o agente, beleza? Então, isso aqui, aí ele pode, se ele não quiser, ele não pode, não, ele deve, só que ele pode decidir o quanto, de acordo com a análise do caso concreto, de acordo com laudos psiquiátricos, o quanto ele vai reduzir a pena daquele agente, beleza? Legal, professor, compreendi. Seguindo, pessoal, ainda falando de imputabilidade, temos o artigo 49 do Código Penal Militar, que nos fala a respeito da embriaguez. Eu sei que tem muito cara embriagado aí e quer saber se você, bebão, loucão, você não comete crime, meus amores. Inclusive, no direito penal militar, se você se embriagar com o objetivo de criar coragem para cometer um crime, a sua pena vai ser aumentada. Tenha isso em mente, hein? Então, olha só, não é igualmente imputável, ou seja, não pode ser, aqui ó, não pode ser punido o agente que por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou omissão inteiramente, completamente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Olha só o que eu tenho aqui, que legal. O que acontece? Eu tenho uma embriaguez, que nós consideramos essa embriaguez uma embriaguez involuntária. Uma embriaguez involuntária. Senhores, quando você vai para um boteco e fica bêbado, aquilo ali não é uma embriaguez involuntária. Aquilo ali é uma embriaguez pré-ordenada. Você sabia que com a injeção de bebida alcoólica ou de qualquer outra substância psicoativa, porque a embriaguez ela não é proveniente só de álcool, nós que fazemos essa ligação direta às substâncias que possuem teor etílico, só que a embriaguez ela pode vir, por exemplo, do uso de uma substância entorpecente, de uma medicação, beleza? Então a gente pode ter isso, de um medicamento, né? A gente pode ter isso. Então, ó, embriaguez involuntária. Isso aqui é uma coisa. Se você, por meio de uma embriaguez involuntária... Professor, como é que eu vou ficar bêbado involuntariamente? Se você pegar os livros de penal militar, tu vai ver uns exemplos meio absurdos, meio esdrúxulos. Como, por exemplo, a pessoa que estava andando ali sem querer, não viu, era impossível ver, ela caiu num barril cheio de vinho e ficou completamente embriagada e depois disso cometeu um crime. São exemplos meio bizarros, não é? Só que nesse caso aqui, essa pessoa, se ela ficou bêbada, então, dessa forma e cometeu o crime, ela não vai ser punida. Outro exemplo de embriaguez, que realmente pode acontecer uma embriaguez involuntária, é o exemplo de ingestão de remédio. Ingestão de remédio. Você, por exemplo, você foi ingerir um remédio, você não conhecia os efeitos daquele medicamento no seu corpo, você achou que não tinha nenhum problema para você, só que na hora que você faz a ingestão daquele medicamento, você fica meio louco, você fica completamente embriagado, completamente fora de si. Por quê, senhores? Medicação também pode provocar embriaguez. Embriaguez, lembrando, não é só álcool. Então, se você está, por caso fortuito ou força maior, ou seja, você não queria ficar embriagado, só que no momento em que você ficou embriagado, você acabou cometendo um ato ilícito e você era completamente incapaz de compreender que você estava cometendo um ato ilícito ou de determinar-se de acordo com o entendimento da ilicitude daquele fato, o que vai acontecer? Você vai ser considerado inimputável. Então, como é que você vai anotar no seu caderno? Vai colocar bem assim, ó, embriaguez completa por fato fortuito ou força maior. Pode botar entre aspas, entre parênteses ainda, involuntária, vai botar 2 pontos e vai colocar bem assim, isenção da pena do agente. Beleza? Isenção da pena do agente. Lembrando que se for pré-ordenada, vamos ver mais pra frente, se o cara bebeu já com o intuito de cometer um delito, meu amigo, o pau na muleira vai se lascar, beleza? Seguindo. Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços. Pode ocorrer uma redução da pena, então, se o agente ele estava um pouco embriagado. Ou seja, a gente vê aqui ó, que a embriaguez dele, proveniente de um caso fortuito ou força maior, foi completa. Então, nesse caso, ele é inimputável. Mas se a embriaguez dele, proveniente de fato fortuito ou força maior,
ele não estava com essa capacidade inteiramente reprimida, essa capacidade de compreender, de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ela não estava completamente reprimida, mas ele conseguia entender um pouco. Ou seja, ele conseguia entender um pouco, mas mesmo assim, foi caso fortuito ou foi força maior? Nesse caso, existe uma redução da pena. Então, aqui, ó, a embriaguez é completa. Agora, se a embriaguez ela for incompleta, porém, se ela for, ela é incompleta e ela é proveniente de caso fortuito ou força maior, o juiz pode, aqui, ó, determinar uma redução da pena. Novamente, poder-dever. Ele vai poder reduzir de 1 a 2/3 da pena daquele agente. Pô, ele realmente foi uma embriaguez por fato fortuito, por caso fortuito ou força maior. Só que a embriaguez não foi completa, ele estava mais ou menos embriagado. Beleza? O juiz pode reduzir a pena caso ele venha cometer um delito. Mas se ficou completamente embriagado, isenção da pena, ou seja, imputabilidade. Beleza? Fechou. Pessoal, agora seguindo aqui, ó. O que acontece? Olha que loucura isso daqui. Isso aqui, ó, artigo 50 do Código Penal Militar. Ele fala pra gente dos menores de 18 anos. Senhores, pergunto pra vocês, em alguma hipótese, o agente, ele pode ser punido, sendo menor de 18 anos? Senhores, a Constituição Federal nos trouxe que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos e ficam sujeitos à legislação especial que é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Meus amores, o menor de 18 anos ele não pode de forma alguma responder por crime. De forma alguma, independente do que qualquer lei está falando. Porque isso aqui, ó, é a Constituição Federal que nos fala. Então, olha só, o menor de 18 anos ele é inimputável, o artigo 50, hein? Salvo, olha só esse salvo aqui, hein? Salvo, já tendo completado 16 anos, revela insuficiente desenvolvimento psíquico para entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. Nesse caso, a pena é diminuída de 1 a 2/3. Senhores, menor de 18 anos e maior de 16 anos. Ó, de acordo com o Código Penal Militar, o maior de 16 e menor de 18, a depender da situação, se já conseguir compreender o caráter ilícito do fato, o que é regra, ele pode ser punido como maior de idade. Meus amores, isso aqui não existe, isso aqui não foi recepcionado pela Constituição Federal. Lembrando, isso aqui não é inconstitucional, porque o que é inconstitucional foi criado depois da Constituição Federal. O que não é inconstitucional... Já que, então, Código Penal Militar é de 1968 e a Constituição Federal é de 1988, ela veio 20 anos depois, a gente fala que essa parte do Código Penal Militar não foi recepcionada, não foi aceita pela Constituição Federal atual. Então, senhores, isso aqui, ó, é não recepcionado. Não recepcionado. Então, cuidado ao ler o seu Código Penal Militar. Cuidado, isso aqui não existe. A regra é menor de 18 anos é inimputável e fim de papo. Não tem exceção. Beleza? Senhores, isso aqui, ó, nós falamos que é o critério biopsicológico. É o critério biopsicológico. A gente faz uma avaliação do agente aqui, beleza? Então, a gente, ó, como regra, para tudo, o critério foi o critério biopsicológico. Para menores de 18 anos, menores de 18, o critério adotado foi simplesmente o critério biológico. Critério biológico. Por quê, professor? Meu amigo, na hora que biologicamente ele atinge 18 anos de idade, morreu Maria Preá, ele não é mais menor de 18, ele não é mais inimputável, ele passa a ser completamente imputável. Então, para a maioridade penal prevista na Constituição Federal e também, assim como no Estatuto da Criança e do Adolescente, a maioridade penal é atingida aos 18 anos. Nós temos o chamado critério biológico. Biologicamente ele atingiu a maioridade e ponto final, beleza? Aí vem aqui o artigo 51. Senhores, equiparam-se a maiores de idade. Olha isso aqui, ó. Equiparam-se aos maiores de 18 anos, mesmo se a pessoa ainda não atingiu os 18,
Aquele que já é militar, o cara tem 17 anos, já é militar, vai ser considerado maior de 18 anos. O convocado, não sei o quê, aluno de colégio ou estabelecimento de ensino sob direção e disciplina militar, que já tenham pelo menos 17 anos. Pessoal, isso aqui é tudo inválido. Isso aqui, ó, não foi recepcionado. Não foi recepcionado pela CF, pela Constituição Federal. Senhores, maior de idade é simplesmente o maior de 18 anos. Seja ele militar, seja ele civil, seja o que ele for. Ele deve ter mais de 18 anos. Deve ter mais de 18 anos para ser considerado maior de idade. Não existe qualquer tipo de equiparação a maior de 18 anos. Não existe, beleza? Se a gente tem uma série de propostas de emenda à Constituição Federal para alterar isso. Mas enquanto não foi alterado e fim de papo, beleza? E a gente tem aqui, ó, outra situação não recepcionada pela Constituição Federal, que são os menores de 16 anos. Isso aqui, ó. Menor de 16 anos e os menores de 18 e maiores de 16 anos são inimputáveis, não sei o que, não sei o que. Senhor, isso aqui, ó, esse texto aqui, ele não é mais, simplesmente não é mais válido. Não é mais válido. O que você precisa levar em conta para a sua prova na hora de estudar o direito penal militar? Você precisa levar em conta que a respeito da imputabilidade, nós simplesmente temos que o menor de idade, senhores, não tem exceção, não tem nada, ele sempre vai ser tratado de acordo com a legislação especial, com o Estatuto da Criança e Adolescente, porque isso é força da nossa Constituição Federal de 1988, artigo 228, que estabelece a maioridade penal aos 18 anos de idade, critério biológico. Atingiu 18 anos, ele passa a poder ser punido, beleza? Então, essas regrinhas de menor de 18, maior de 16, a partir de 17 anos, não existe isso. Isso não vale mais. Isso não foi recepcionado pela nossa Constituição Federal. Isso que está aqui no nosso Código Penal Militar, beleza? Galera, viu como é que é simples? Então, aqui a gente realmente absorve essas questões que não foram consideradas recepcionadas pela Constituição Federal e a gente também absorve aquela parte ali relacionada ao problema mental, doença mental e o desenvolvimento retardo mental ou incompleto, tá bom? E também ali no caso da embriaguez. Lembrando que se for total, inimputável. Se for parcial, redução da pena, beleza? Então, faça os seus estudos e entenda que a maioridade penal somente é atingida aos 18 anos de idade e é isso e pronto e acabou, beleza? Pessoal, espero que estejam entendendo tudo direitinho, espero que não haja dúvidas. Lembrando, qualquer coisa é só falar comigo, beleza? Então, um grande beijo, um abraço, até logo minhas gatas e meus gatos, tchau, tchau!